Olá, bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje, dia 24 de junho, quarta-feira, leremos 1 Reis, capítulos 21 e 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e o Salmo 103, dos versículos 12 ao 22. Meu nome é Reginaldo, seja muito bem-vindo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por esse dia, por esta manhã, pela oportunidade de ler a tua palavra, Senhor, meditar nela, tua palavra que é vida, tua palavra que nos dá graça, nos dá entendimento. Que o Senhor nos ilumine, ó Deus, e fale aos nossos corações profundamente nesta manhã. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos iniciar a leitura. 1 Reis, capítulo 21. O capítulo 21 de 1 Reis, ele narra um dos episódios mais emblemáticos da história do Reino do Norte, a apropriação ilegal da vinha de Nabote pelo rei Acabe, sob a influência de Jezabel. O texto ele revela o conflito entre dois conceitos opostos de autoridade: o modelo cananeu de monarquia absoluta, representado por Jezabel, e a visão israelita de realeza limitada pela lei de Deus. Os personagens centrais são o rei Acabe, sua esposa Jezabel, e o proprietário da vinha, Nabote, e o profeta Elias. Então vamos lá, versículo 1. Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: "Dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, pagarei seja qual for o valor dela." Nabote, contudo, respondeu: "O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais." Então, Nabote, ele não recusa por razões econômicas, mas teológicas. Segundo a lei, Levítico 25, 23 e Números 36, 7, a terra não podia ser alienada permanentemente, porque pertencia ao Senhor. A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. A vinha era um patrimônio familiar ligado à identidade, à memória e à aliança. Versículo 4. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: "Não te darei a herança dos meus pais." Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: "Por que você está tão aborrecido? Por que não come?" Ele respondeu: "Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta." Contudo, ele disse: "Não te darei a minha vinha." Jezabel, a sua mulher, lhe disse: "É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel." Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu: "Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e os façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte." Versículo 11. As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então 2 homens perversos vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: "Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei." Por isso levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois mandaram informar Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." A narrativa demonstra como as instituições legítimas podem ser corrompidas. Os anciãos de Jezreel obedecem às ordens da rainha em vez da lei divina. O pecado não é apenas individual.
ele é estrutural. 15. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel se recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: levante-se e vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para onde foi, a fim de tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele? Diga-lhe também que assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Então, embora Acabe não tenha executado Nabote pessoalmente, Deus o responsabiliza pelo crime. Na teologia bíblica, autoridade implica responsabilidade. Os cães, no Antigo Oriente Próximo, eram associados à impureza e à vergonha. A profecia comunica humilhação pública, desonra após a morte e justiça retributiva. Mesmo diante do abuso institucional, o Senhor vê a injustiça e age em favor do oprimido. Versículo 20. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Diz ele. Ele diz: vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Farei à sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que instigado por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e andava deprimido. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas enviarei sobre a família dele nos dias do seu filho. Então Deus adia o juízo para a geração seguinte. Isso não significa que Acabe tenha experimentado uma transformação completa, mas demonstra um princípio fundamental das Escrituras. Deus responde até mesmo manifestações imperfeitas de arrependimento. A vinha de Nabote torna-se um símbolo permanente de que a autoridade humana encontra seu limite na lei de Deus e de que nenhuma injustiça permanece oculta diante do Senhor. Vamos agora a 1 Reis, capítulo 22, a profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, entretanto, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote de Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei Arã? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, acrescentou. Então aí o que houve? Após 3 anos de paz entre Israel e Arã, Acabe deseja recuperar Ramote de Gileade, cidade estratégica a leste do Jordão. A localidade ela controlava importantes rotas comerciais e possuía valor militar significativo. Versículo 6.
Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus respectivos tronos, na eira à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando diante deles. Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres você ferirá os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote e Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: Veja, todos os outros profetas predizem que o rei terá sucesso. Fale favoravelmente para que a sua mensagem esteja de acordo com a deles. Micaías, porém, disse: Tão certo como vive o Senhor, direi o que o Senhor me disser. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: Ataque e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: Portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? Um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Assim o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. E aí, uma explicação. Um espírito se oferece para enganar os profetas de Acabe. Como compreender essa passagem? O texto, ele não ensina que Deus mente. A narrativa afirma o seguinte: Deus é soberano sobre todos os seres espirituais. Acabe já havia rejeitado repetidamente a verdade. O engano funciona como um instrumento de juízo. O princípio teológico é semelhante ao encontrado em Romanos 1, nos versículos 24 a 28. Deus entrega pessoas persistentes em sua rebelião às consequências de suas próprias escolhas. Versículo 24. Então Zedequias, filho de Quenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá no dia em que estiver se refugiando, ora em um esconderijo, ora em outro. O rei de Israel então ordenou: Pegue Micaías e enviem-no de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: Ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio.
Ouçam o que estou dizendo, todos vocês, acrescentou. E aí Micaías, ele permanece firme, mesmo sendo preso. E então há um contraste evidente. Falsos profetas, eles eram numerosos, eles agradam ao rei, eles prometem sucesso, eles recebem aprovação pública. E Micaías, solitário, ele confronta o rei, ele anuncia juízo e ele sofre perseguição. A narrativa, ela enfatiza que a verdade não é determinada pela maioria. A morte de Acabe em Ramote Gileade. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos 32 comandantes dos seus carros de guerra: não lutem contra ninguém, nem soldado, nem oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: certamente este é o rei de Israel. Então eles o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. Quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: dê a volta e me tire do combate. Fui ferido. Então essa narrativa, ela demonstra a inevitabilidade da palavra divina. Nenhuma estratégia humana pode frustrar o propósito de Deus. Versículo 35. A batalha se intensificou durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus, em pé no seu carro de guerra. O sangue do ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito em todo o acampamento: cada homem para sua cidade, cada homem para sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra em um açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que realizou, o palácio que construiu com revestimento de marfim, e todas as cidades que fortificou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados, e Acasias, o seu filho, sucedeu como rei. O reinado de Josafá, rei de Judá. Versículo 41. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Azuba, e era filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de Asa, o seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é justo aos olhos do Senhor. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, as suas conquistas e as suas façanhas militares, constam nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais, que restaram depois do reinado de Asa, seu pai. Ora, na época não havia rei em Edom, mas um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Josafá, porém, recusou. Josafá descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, o seu antepassado. E Jeorão, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor,
pois andou nos caminhos do seu pai e da sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. E aqui o capítulo termina com a ascensão de Acasias. O seu reinado ele recebe uma avaliação negativa. Serviu a Baal e o adorou. Então a influência espiritual de Acabe e Jezabel continua na geração seguinte. Vamos passar agora para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. O capítulo 14 de Atos, ele continua a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que está lá em Atos 13 e 14, descrevendo seu ministério em 4 cidades da região da Galácia, Icônio, Listra, Derbe e o retorno pelas igrejas recém-fundadas. Os personagens centrais aí desse capítulo são Paulo de Tarso, Barnabé e os habitantes da cidade da Ásia Menor. Versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e de gregos. Então Paulo entendia que Jesus era o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e aos profetas. Por isso, o anúncio do Messias devia começar entre aqueles que já conheciam as Escrituras, isto é, o Antigo Testamento. Essa prioridade aparece claramente em Romanos 1,16, ao judeu primeiro e também ao grego. E a rejeição judaica, ela impulsiona a missão aos gentios. E o livro de Atos, ele apresenta um padrão recorrente. Paulo prega na sinagoga, alguns judeus creem, outros rejeitam a mensagem, o evangelho alcança os gentios. Esse padrão não indica o fracasso do plano de Deus, mas o seu cumprimento. A rejeição da parte de Israel abriu caminho para a expansão da mensagem entre as nações, conforme Paulo desenvolve em Romanos 11. Versículo 2. Contudo, os judeus que haviam se recusado a crer incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas da salvação. Versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele o portador da palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando a vocês chuva do céu e colheitas no seu tempo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Esse episódio, ele revela um dos maiores desafios da missão cristã.
As pessoas frequentemente interpretam a mensagem de Deus a partir de suas próprias categorias culturais. Os habitantes de Listra reconheceram corretamente que algo sobrenatural havia acontecido, mas interpretaram o milagre por meio de sua cosmovisão pagã. Paulo não rejeita a cultura local de forma simplista. Ele a confronta e a redireciona. Em vez de aceitar a adoração, aponta para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Versículo 18. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e instigaram as multidões. Apedrejaram Paulo e os arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Barnabé, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Versículo 21. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja e, com oração e jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Pergue, desceram a Atália. Então aí a gente vê a prática da disciplina espiritual, do jejum e da oração. Paulo e Barnabé e a igreja, firme ali orando e jejuando. Versículo 26. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Quando chegaram, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Assim, o reino de Deus foi sendo expandido. Vamos agora ao Salmo de número 103. Vamos ler aí os versos 12 a 22. O Salmo 103 é um hino de louvor atribuído a Davi, estruturado como uma convocação da alma para recordar os benefícios do Senhor. Nos versículos 12 a 22, o salmista aprofunda 3 grandes temas: o perdão divino, a fragilidade humana e a soberania universal de Deus. O Salmo 103 ecoa diretamente a revelação de Deus a Moisés em Êxodo 34, versículos 6 e 7, onde o Senhor se apresenta como compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor leal. Davi interpreta toda a experiência humana à luz dessa revelação. Deus perdoa, compadece-se, lembra-se da fragilidade humana e permanece fiel à sua aliança. Versículo 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então não somos dignos de um Deus tão maravilhoso como o nosso Deus. A imagem é poderosa, porque no pensamento hebraico, o Oriente e o Ocidente nunca se encontram. O perdão divino, ele não consiste em mera suspensão da culpa, mas em sua remoção completa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, versículo 13, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então Deus, ele não ignora a fragilidade humana, ele a conhece plenamente. Versículo 15. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que o temem. A sua justiça para com os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Então, o temor do Senhor não é terror, mas reverência que conduz à obediência.
O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. E aí o versículo 19, quando ele fala sobre tudo, é sobre tudo mesmo. Não há nada fora do domínio de Deus, não há nada que esteja fora do domínio do Senhor. Versículo 20, bendigam ao Senhor, vocês, os seus anjos, os poderosos que cumprem as suas ordens e que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, os seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendigam ao Senhor, ó minha alma. E aí Davi, ele amplia progressivamente o círculo de adoradores. Os anjos, no versículo 20, os exércitos celestiais, no versículo 21, toda a criação, no versículo 22, sua própria alma, no verso 22. Então, que todos nós possamos render graças e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia de vitória e um dia na presença do Senhor. Em nome de Jesus.